Boa noite, boa noite. Mais uma vez juntos. Como vão, como vai? Tudo bem? Bom, eu sempre começo agradecendo, porque afinal de contas, não acredito que alguém consiga desenvolver um trabalho sozinho, né? E eu devo agradecer muito aos meus mestres, aqueles que eu aprendi pra caramba em todas as minhas formações. E eu devo agradecer muito a um grande mestre, ao grande novo mestre, o meu querido Dr. João Oliveira. João, muito obrigado. A formação foi maravilhosa. Ontem fiz uma formação fantástica, uma imersão maravilhosa em hipnose neurosensorial, né? Hipnose neurosensorial, incrível, incrível, incrível. Afinal de contas, é tão incrível, toda hipnose é neurosensorial, porque você utiliza neurônios e os sentidos do corpo. Mas a gente consegue fazer um trabalho, por exemplo, envolvendo sonhos. Sonhos e hipnose. Já pensou nisso? Já pensou em você se tratar através dos sonhos? Que maravilha! Né? Já imaginou você entrar no seu sonho e naquela hora que você é desperto, você conseguir continuar o seu sonho? Né? E a partir dali entender melhor a sua vida, os significados, os símbolos do seu sonho? Por acaso, você costuma acordar às 3 da manhã, de 3 às 4 da manhã? Que explicação você dá para isso? Né? Muitas pessoas atribuem serem horas das trevas, espíritos do mal, né? Acordar entre 3 e 4 da manhã. Se você sabe por que você acorda entre 3 e 4 da manhã, por favor, fale aí, dá um toque para a gente continuar nosso papo. Bom, hoje... Olá, Jéssica, olá, olá. Vamos falar hoje sobre... Bom, eu sei, Jéssica, é claro. Aliás, a gente tem que conversar, hein, Jéssica? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre regressão, tá certo? Vamos falar sobre ansiedade, sobre regressão, né? E colocar uns toques interessantes de terapia, claro, envolvido com isso, né? E se vocês quiserem também um pouco mais de experiência hipnótica, teremos aqui ao final, né? Bom, vamos lá. Sempre que a gente toca no assunto regressão, tem um grupo de pessoas que fica meio perdido, porque acha que regressão tem a ver com espiritismo, com ocultismo, né? E não, é um processo natural. Aliás, o que eu fico mais impressionado com todo o trabalho de regressão é que no trabalho de regressão a gente consegue fazer eliminar. E quando eu falo eliminar, é interessante que sintomas que estavam crônicos conseguem ser reduzidos. E não são só sintomas emocionais não, viu? Existem alguns relatos bem interessantes e bem descritos sobre questões relativas a doenças físicas, né? Que estavam psicossomatizadas. E muitos trabalhos interessantíssimos em relação à depressão, alguns casos de câncer, ansiedade, esse é o que você vai mais encontrar com o trabalho de regressão, né? Enfim, alergias, dores crônicas, dores agudas, enfim, doenças em geral, né? E isso eu fico impressionado porque eu gosto muito desse assunto. Só que eu comecei a gostar tanto do assunto que eu comecei a estudar, além de praticar, estudar e aplicar na minha clínica, eu comecei a aplicar a terapia de vidas passadas. Quem aqui já ouviu falar em terapia de vidas passadas? Alguém? Bom, terapia de vidas passadas basicamente é o seguinte: o que traz um susto... Opa! Opa, Edgar, tudo bem? Vou falar mesmo, hipnose neurosensorial, tá certo? Aproveitando aí que você está aí presente, Edgar, seguinte, vou começar a falar sobre terapia de vidas passadas, tá certo? Não vou falar muito hoje,
Hoje não vai dar, mas o Edgar, para quem quiser também conhecer um pouco o trabalho dele, ele está se debruçando bastante. Nós, na verdade, eu e o Edgar, a gente está juntos estudando e trabalhando com isso, pesquisando, investigando terapias de vidas passadas, tá? Então, Edgar, por favor, complemente aí, meu amigo, sempre que você quiser. Aliás, a gente pode marcar uma live com você aqui também, beleza? E o que é mais interessante é que o Edgar é de São Paulo e eu sou aqui do Rio, então a gente fica trocando essas conversas. Bom, enfim. Terapia de vidas passadas e regressão são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Primeiro, terapia de vidas passadas é regressão? É. Mas é um modelo diferente, porque muitas vezes a gente fala de regressão de memória, são coisas que você já viveu, que já sentiu isso na sua vida. É muito comum você encontrar trabalhos de regressão ou retorno ao útero, né? E como seriam esses trabalhos de regressão de retorno ao útero? Pode ser, isso é interessante, que aí são várias linhas de pesquisa, várias pessoas concordam, discordam, e isso que faz a ciência crescer, evoluir, a terapia crescer e evoluir, né? No caso, terapia de regressão ao útero, basicamente você pega a pessoa e faz ela lembrar, ter as memórias, a vivência sensitiva, sensorial, emotiva de como que era no útero da mãe, tá? Aí a gente consegue trabalhar muitas coisas. Consegue se trabalhar em relação à própria mãe, em relação com a família, enfim. Conseguimos trabalhar muita coisa com essa regressão até o útero. Bom, regressão de memória é muito comum, por exemplo, eu tive um cliente que o caso dele era ansiedade e eu pedi, então, propus a ele, e na primeira vez na vida que ele teve uma crise de ansiedade, como ele estava dizendo que estava tendo essa crise, né? E acontece que ele me falou, deixa eu deixar um pouquinho aqui para ficar vendo meu rosto. Aê, deixa eu descer. Aê. Bom, e ele relatou o seguinte: o que você, a primeira vez que você sentiu essa ansiedade, o que você está sentindo, né? E ele me disse: você está se vendo na cena? Ele falou: tô me vendo. Quantos anos você tem? Ele falou: tenho 1 ano de idade, estou usando fraldas, estou em pé no berço. E eu quero um copo d'água, estou morrendo de sede, eu quero água. E eu perguntei para ele: seus pais onde estão? Eles estão no chão dormindo. Olha só que incrível, olha que incrível. Ele conseguiu voltar ao momento da primeira ansiedade da vida dele, que inconscientemente ele se lembrava, que aquilo causou uma agonia qualquer nele. E ao encontrar essa agonia, ele viu lá a cena, ele, bebezinho, com 1 ano de idade, de fralda, ele se viu no berço querendo água e os pais não acordavam. Eu falei para ele, então, dá um copo de água para esse garoto, dá um copo de água para você mesmo, no passado. Ele foi lá, bebeu um copo d'água, isso, está bebendo. E aí, o que está acontecendo? Ah, ele está bebendo, dormiu. Ele se vê, enquanto bebê, ainda dormindo, né? Olha que incrível. Acabou a sessão. A gente continuou o processo, mas esse é um exemplo que eu achei bem interessante. Ele encontrou, então, um processo em que ele não teve mais as crises de ansiedade que ele estava tendo. Simplesmente porque ele encontrou a causa, a primeira causa. Desde pequeno, que é a primeira vez na vida, ele sentiu ansiedade que ele queria muito alguma coisa e não conseguiu, porque ignoraram, ou coisa do gênero. Isso é muito legal. Você consegue fazer essas regressões e consegue ver o desenvolvimento delas, né? Agora, o que seria uma TVP, ou terapia de vidas passadas, né? Simplesmente você, literalmente, vai antes do seu nascimento. E aí você consegue... Isso foi relatado por alguns pesquisadores, que encontraram cerca de 40% dos casos pessoas que começam a falar de vidas que nunca tiveram. Podemos ter, Jéssica, podemos ter. A TVP nasceu no caso de 40% das pessoas que começaram a ter lembranças de uma vida que nunca tiveram, né? E dessas lembranças que eles nunca tiveram, o terapeuta teve a sensibilidade de ficar ouvindo eles falarem sobre aquilo. Bom, foi passando os casos, e perceberam que algumas pessoas conseguiram eliminar os sintomas que sentiam após a sessão.
né? Um dia depois, já acabou a sessão, já era outra pessoa, né? Então, assim, são várias linhas de trabalho, e todas as linhas vão discutir terapias de vidas passadas ou de regressão de memória, né? Mas da seguinte maneira: existe reencarnação? Esse é um ponto primordial. Primeiro, o que uma linha diz? Não faz diferença. Não faz diferença se existe reencarnação ou não existe reencarnação. O fato é que, com reencarnação ou sem reencarnação, terapia de vida passada pode ser uma construção da imaginação, pode ser uma construção de ideias, pode tentar ser puramente uma viagem qualquer, mas reconstruiu algo que era preciso ser reconstruído e que os efeitos foram notados. Então, olha só, terapia de vida passada não precisa acreditar em reencarnação. É independente disso. A preocupação do terapeuta, no momento que faz a terapia de regressão de vidas passadas, não é de garantir que existe vida após a morte ou não. Mas os sintomas possuem uma remissão bem interessante. Tem uma linha, Stevenson, por exemplo, ele utiliza a terapia de regressão como uma explicação para a regressão, para reencarnação, né? A reencarnação existe e a terapia de regressão de vidas passadas é por isso, tá certo? Bom, eu falei um pouquinho só sobre a terapia de regressão, mas é bastante interessante os fenômenos, os relatos, depressão, ansiedade, fobias, nossa, tanta coisa que pode ser tratada pela terapia de regressão, que as pessoas não têm noção porque ficam mais no preconceito, né? E por ficar no preconceito não conseguem alcançar o resultado esperado. Bom, falarei um pouquinho do curso que eu fiz no final de semana agora, foi terminando esse curso, né? O trabalho foi maravilhoso, hipnose neurosensorial. O que é isso? Nós conseguimos aprofundar o transe utilizando vários elementos, luz, som, aromas, isso é impressionante. Conseguimos, além disso, medir o nível de profundidade, aprofundamento do transe, e para isso a gente usa vários equipamentos que nos permitem acompanhar esse transe, esse momento, né? De tal forma que é muito mais seguro a gente saber o que está acontecendo na mente do paciente, do cliente, quando ele está lá em transe. Tem muitas coisas que você não diz, mas, por exemplo, você percebe que aquilo que está acontecendo está aprofundando, que a pessoa está seguindo as sugestões ou simplesmente está acordada, né? Então você consegue acompanhar esse transe e acompanhar, assim, não só de sintomatologia do rosto, mas consegue acompanhar fenômenos de batimento cardíaco, respiração, enfim, assim vai. Tá certo? Bom, incubação de sonhos. Quem aqui sonha? Ou melhor, quem aqui não sonha? Alguém aqui que está assistindo não sonha? Tem dificuldade em sonhar? Dificuldade em sonhar. Saibam que sonho é possível ser você voltar a sonhar. Né? Seu inconsciente, de alguma forma, ele faz com que você não sonhe, porque simplesmente ele fala, isso aqui não é bom lembrar, não é agradável lembrar. Pessoas que deixam de sonhar após um evento traumático, por exemplo, é muito comum, na verdade, é uma explicação mais provável que tenha acontecido, e assim que você trata isso, o seu sonho pode te curar, né? Pode te tratar, você pode se cuidar através de sonho. Você pode interferir no sonho, né? Você pode pegar o resultado do sonho e continuá-lo. Você pode simplesmente mudar os personagens. Você pode mexer no seu sonho. Você pode estar consciente do que você está fazendo no seu sonho. E existem várias técnicas para isso. Uma delas é a do sonho lúcido. Se você nunca ouviu falar em sonho lúcido, imagina a seguinte... Já viram aquele filme A Viagem? É A Viagem, não é? Que o cara entra no sonho, o sonho dentro do sonho, não é isso? Imagine que você consegue manipular isso. Agora imagine que seu inconsciente também quer impedir que você faça besteira no teu sonho. Então ele vai sempre lembrar assim, olha, estou aqui. É um trabalho muito legal sobre trabalhar hipnose, sonho, psicoterapia. Quem quiser aqui faz uma experiência. Aliás,
não tem muito a ver com os sonhos, mas é uma pesquisa que eu estou fazendo. Eu quero muito que você participe dela. Quero muito que você participe dela. E é o seguinte: se você conhece crianças de 3 a 5 anos de idade, crianças de 3 a 5 anos de idade, faça uma pergunta para elas. A pergunta para a criança é: faça a pergunta para crianças de 3 a 5 anos de idade. O que é que você fazia quando era grande? O que você fazia quando era grande? Pergunte isso para uma criança de 3 a 5 anos de idade e, por favor, escreva no comentário, vai atrás de mim, manda inbox, qual foi o resultado que você teve, que você esperava. O que é que você fazia quando era grande, quando era adulto? Pergunta isso para uma criança, tá certo? Você pode escrever aqui ou depois, mesmo que acabar a live, você coloca nos comentários, envia para mim, tal, tá certo? É uma experiência que estou fazendo e o Facebook tem uma amplitude de público muito grande, favorece isso. Bom, gente, na verdade a nossa live foi bem rapidinha, bem informativa. Infelizmente não vou poder fazer uma live extensiva hoje, né? Mas é isso. Eu agradeço muito você. Até a próxima. Manda um comentário. Aliás, perguntas sobre qualquer coisa que você queira que eu responda na próxima live, na próxima segunda-feira. Tudo bem? Um grande abraço, gente. Até a próxima.